esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não fala por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Trata-se da revelação mais profunda da nossa fé. Nós cremos em um Deus que, sendo um, é trino. Lembrando-nos daquilo que diz São Vicente de Paulo, a misericórdia é o segredo mais profundo do coração de Deus. Nós vemos, através das leituras que escutamos, e também com uma leitura de toda a história da salvação, de que Deus é capaz de ser misericordioso para conosco, porque Ele mesmo, sendo um, no seu segredo mais íntimo, é também três. Todas as relações que nós tecemos na nossa vida humana, cada encontro, cada afeto nutrido entre nós, ainda que nos seus avessos, porque amar nos faz estar virados do avesso. Tudo isso é como que um reflexo do amor da Trindade. A Dei Verbum, que é um dos documentos da Igreja no Vaticano II, como que numa resposta, assim nos ajuda a entender por que Deus se revela, como num esquema de pergunta e resposta. Em primeiro lugar, ela se pergunta: o que é que Deus revela? Deus revela nas Escrituras quem Ele é e tudo aquilo que diz respeito à nossa salvação. E aqui conseguimos entender então o que está por detrás da primeira leitura do livro dos Provérbios. A sabedoria, descrita de modo poético na leitura que nós escutamos, como uma donzela, que é a grande arquiteta do universo, que estava junto de Deus quando Ele tecia as estrelas, o universo, quando criou cada criatura da natureza e quando criou o homem. Esta sabedoria é aquela que vai conduzindo a criação, preenchendo de sentido as coisas. Esta sabedoria revelada para nós plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a sabedoria encarnada. Portanto, ao revelar quem Ele é, e Ele revela-se como a sabedoria que é a origem do universo, dá-se a segunda coisa de que fala Dei Verbum. Ao revelar quem Ele é, a sabedoria que, antes de tudo, teceu cada fibra do universo e de onde todas as coisas emergem de modo eterno, é uma sabedoria feita para a nossa salvação. Para a nossa salvação. O que nós podemos ler aqui e recolher no sentido profundo, na leitura que escutamos, é que em cada uma das coisas que existe, Deus deixou um traço da sua criação. A maneira de um artista que imprime na sua obra os seus traços, a sua assinatura, e olhando para a obra nós conseguimos compreender quem é o artista. Nós, quando olhamos para a beleza da imagem de Nossa Senhora da Piedade, pelos traços reconhecemos que é uma legítima obra de Aleijadinho. Assim, tudo aquilo que vive, que viceja, que respira, a beleza das estrelas, o ciclo dos tempos, tudo dá testemunho desta sabedoria que é, antes de tudo, o que o próprio Deus é. E revela-se nesta sabedoria também, e sobretudo nas Escrituras, e sobretudo através dos profetas, e nesses tempos que são os últimos, esta sabedoria se encarna, tornando-se Jesus Cristo, e ali se revela tudo aquilo que é útil para a nossa salvação. A Dei Verbum, então, dizendo:
o que é que Deus revela? Deus revela quem Ele é e tudo aquilo que diz respeito à nossa salvação. Ela também diz, por que é que Deus se revela? Poderia Deus ficar na sua eternidade sem ter que ter muitas dores de cabeça criando os homens? Assim está dito neste documento da igreja. Deus se revela porque nos ama e porque deseja estar em comunhão conosco. Portanto, se a sabedoria de Deus tece todas as coisas, porque ela é a grande mestre de obras de tudo aquilo que foi feito, a sabedoria enquanto palavra, logos, que se encarna, e nós conhecemos Jesus Cristo, a sabedoria, a palavra encarnada de Deus, Deus se comunica a cada um de nós porque nos ama e porque deseja estar em íntima comunhão conosco. E é isto que nós estamos celebrando na solenidade da Santíssima Trindade, tendo cumprido todo o ciclo da Páscoa, a Páscoa que diz respeito aos acontecimentos da vida do Cristo, seja enquanto estava aqui conosco, seja quando ressuscita, depois de subir aos céus, a Páscoa que vai dando a conhecer a profundidade do mistério da salvação, encontra uma coroa toda especial na festa de Pentecostes e no domingo seguinte a solenidade da Santíssima Trindade, porque temos condições agora de perceber quem é Deus e como Ele deseja estar em comunhão conosco, porque nos ama. Nós fomos feitos por essa Trindade. Ela é a origem da vida humana, a origem daquilo que nós somos, e é para ela que nós devemos tender. E o Evangelho de João, melhor do que ninguém, consegue expressar isso. Se nós vamos acompanhando o Evangelho de João, lá nós vamos vendo que Deus, existindo desde toda a eternidade, tem um Filho que é a sua palavra. E este Filho, no momento oportuno, encarna-se a sabedoria encarnada e vem revelar-nos a face do Pai. Tudo aquilo que Cristo faz e a plenitude da revelação que Ele vem trazer é uma comunicação do mistério íntimo desta Trindade, desde toda a eternidade, comunicado a nós. O grande mandamento que rege, entende? O grande mandamento que cria a harmonia entre toda a Trindade, que é o mandamento do amor, é comunicado a nós na medida em que o Cristo estende os seus braços na cruz. Ali se dá a glorificação do Pai através do Filho, porque todo o amor é manifesto. Ali nós conseguimos entender aquilo que o próprio Cristo diz em um dos trechos do Evangelho de João. O Pai me ama, porque dou a vida. E é Ele também quem vai dizer no mesmo Evangelho de João que aquilo que o motiva a dar a vida por nós é o mandamento que Ele recebeu do Pai. E aí nós vamos percebendo, sobretudo neste quarto Evangelho, em que medida o Cristo vai no seu agir, nos seus sinais, colocando o coração de toda a Trindade para fora, como uma expressão do amor que é até o fim, na duração de tempo, mas também na sua intensidade. Esta segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho, revela agora num sentido pleno, num sentido profundo, realiza e cumpre tudo aquilo que só poderia ser intuído no Antigo Testamento. Deus, no Antigo Testamento, como Pai, vela sobre o gênero humano, conduzindo cada patriarca, cada matriarca, cada profeta na história da salvação, até que fosse sendo preparado o caminho que desemboca no Evangelho. O Evangelho como esta palavra tão antiga e tão nova, como esta palavra em que Deus celebra com cada um de nós, comigo, com você, a nova e a eterna aliança. Portanto, sendo o Pai a origem, Ele revela e comunica algo na pessoa de Jesus Cristo, de modo que em Cristo a revelação se realiza, mas fica faltando ainda uma coisa, e aqui aprofundamos o sentido do Evangelho de João que acabamos de escutar. O Cristo vai dizendo que o Espírito Santo é que vai conduzir à plena verdade. Esta é a função do Espírito Santo, dita de um modo todo especial no Evangelho de João. O Espírito Santo é aquele que deve instruir e que deve recordar. Instruir, porque nós somos sempre fracos na nossa capacidade de compreensão. Às vezes estamos profundamente convencidos que temos que seguir nesta direção, quando o que Deus deseja é que nós sigamos a outra. É o Espírito Santo que nós temos que recorrer para pedir
que a revelação de Cristo possa assumir um sentido bem concreto, entende? Quase como que numa rota do Waze, para a gente saber como é que a gente vai se comportar dessa ou daquela maneira nas circunstâncias concretas da nossa vida. E é o Espírito Santo quem deve recordar, isto é, na beleza daquilo que indica a etimologia, recordar. É Ele quem dá de novo ao coração de cada um de nós, ao coração da igreja, tudo aquilo que o Cristo disse em sua revelação. O Espírito Santo é que dá condições de que aquilo que Cristo disse, aquilo que o Cristo revelou, continue a ressoar dentro dos nossos corações, entende? Ele é Deus para sempre presente dentro de nós, nos comunicando, nos instruindo, aquecendo o nosso coração, como consolo que acalma, como hóspede da alma, dobrando aquilo que é duro, guiando no escuro e aquecendo as tantas friezas que nós às vezes sentimos nos nossos momentos de falta de calor, de escuridão. O Espírito Santo anuncia, vai dizer o Cristo no Evangelho de João, tudo aquilo que ele ouve. E aqui conseguimos compreender a plenitude do mistério que celebramos no dia de hoje. O Pai pronuncia esta palavra desde toda a eternidade, que é o Filho, e o Filho, então, comunica à humanidade aquilo que ouviu do Pai. O Filho, desde toda a eternidade, voltado e deitado com sua cabeça no seio do Pai, vai dizer, o Evangelho de João, agora o Espírito Santo prolonga este dizer, de modo que o Filho comunica aquilo que ouviu do Pai e o Espírito Santo comunica a nós aquilo que diz a Trindade. E é aqui que nós nos encontramos em nossa experiência de fé, como cristãos, deixando que a Trindade inteira possa ressoar no interior dos nossos corações, na sua misericórdia, no seu consolo e também nos motivando. Cada um de nós, tendo consciência deste mistério de que falam os místicos, o mistério da inabitração trinitária, do Espírito, do Cristo, do Pai que mora e que pulsa dentro de nós e assim nos dá condições de sermos, cada um de nós em nossa vida, uma revelação do Evangelho e da palavra que nós escutamos, para que, como diz o apóstolo Paulo, tenhamos a capacidade de, pela fé, esta graça que recebermos, estarmos firmes, mesmo em meio às tribulações, porque a tribulação gera a constância. A constância leva a uma virtude comprovada, provada, e a virtude provada desabrocha em esperança. Nós, quando temos consciência de que somos morada desta Trindade, nós, quando temos consciência de que pelo Espírito Santo a Trindade inteira pode habitar em nós e pulsa em nós, nos alegramos mesmo nas tribulações, porque diz o apóstolo Paulo, a esperança jamais nos decepciona, já que o amor de Deus, o amor dessa Trindade, este segredo íntimo, que esta sabedoria, esta palavra, esta misericórdia, que é a origem imemorial de todas as coisas e de onde todas as coisas desabrocham de modo eterno, foi infundido em nossos corações, graças ao Espírito Santo que nos foi dado. Grande é a alegria de nossa fé, saber que estando nós em estado de graça, em amizade com Deus, o céu inteiro cabe em nosso peito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A nossa resposta será: